Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, professora. Tudo bom? Boa noite, Edna. Boa noite, Gilmar, Jordana, Maria. Boa noite, todo mundo aí da turma NV. Estamos iniciando aqui a jornada 2, né, do nosso Formadores. Nossa temática é leitura e recomposição das aprendizagens de língua portuguesa para alunos do 6º ano. Meu nome é Fernanda Calil, deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou do núcleo de Paranaguá, município de Paranaguá também. Sou professora da rede estou chegando nos 20 anos aí já de professora da rede, como professora de língua portuguesa, mas sou pedagoga também já recente, né? Entrei agora pelo concurso de 2023, então eu sou metade novata, metade veterana aqui, né? O lado pedagoga é novato, o lado professor de português é veterano. Tá? Sejam bem-vindos aí e espero que a gente tenha uma jornada bastante proveitosa, produtiva, que a gente possa trocar conhecimentos com os nossos colegas professores aí das mais diversas cidades aí do nosso Paraná. Bom, vou colocar aqui nossos slides na tela do nosso roteiro. E vamos ao nosso acolhimento, né? Hoje é um momento para a gente se conhecer, né? Conhecer a formadora, conhecer nossos colegas cursistas, conhecer também um pouco do GE. Aperta a mãozinha para mim, quem é cursista do grupo de estudos pela primeira vez. Nunca cursou, está cursando pela primeira vez. A Jordana, vi que ela levantou a mão, quem mais? A Aline. Muito bem, o Gilmar também falou aí, ótimo. Por isso que é importante a gente sempre rememorizar algumas coisas, né? Porque muitos aqui já são cursistas veteranos, já entendem como é que navega no Google Classroom, como é que entrega as atividades avaliadas e tal. Mas a gente sempre tem um outro colega que está fazendo pela primeira vez. Então a gente tem esse momento para a gente relembrar do GE, quem já é veterano, e para a gente conhecer nós que somos novatos aí, né? Então, antes de mais nada, antes de a gente começar a falar sobre a nossa temática de hoje, vou falar sobre a importância das câmeras abertas, né? Sua presença ativa fortalece a participação no GE. Manter a câmera aberta contribui para o encontro mais próximo, colaborativo e significativo, além de servir para registrar a sua presença. Então, lá no nosso manual do cursista, a nossa presença ela é registrada pelo nosso tempo de conexão com câmera aberta. Nós temos que ficar 75% no mínimo das aulas, né, que seriam dos 10 encontros, pelo menos 8 encontros com a câmera aberta o tempo todo, tá? Mas para além dessa questão de manual do cursista, da certificação, da importância da câmera aberta, ela não é importante somente para a certificação. Ela é importante também para humanizar nosso encontro, para que a gente possa realmente ter uma troca de conhecimento entre pessoas, né? Pessoas que estão aqui trocando conhecimento, trocando experiências. Nós aprendemos com o colega muito mais até do que com a formadora, por isso que é importante que todos nós estejamos com a câmera aberta. Imagine se eu não tivesse a câmera aberta, vocês iam ser formados por slides falantes, né? E não por uma professora, certo? Por isso que a câmera aberta é muito importante. E a câmera aberta é a gente na câmera, não é a câmera aberta, é aqui a gente assim, ó. Ah, tem a câmera aberta, mas eu tô lá longe. Não, câmera aberta é pra gente aparecer mesmo, certo? Tipo, eu tenho minha casa meio bagunçadinha aqui atrás, mas eu coloco um fundo falso e vocês pensam que eu tenho uma linda biblioteca aqui, ó. Se vocês forem saber, tem uma pilha de roupa para dobrar, mas ninguém precisa ver isso aí, né? Mas vocês estão vendo, isso que é importante. Então, vamos à frente. Então, hoje nós vamos fazer o nosso check-in na jornada. Nós temos simplesmente check-in e check-out, né? No primeiro encontro, nós fizemos check-in, nós entramos na jornada com as nossas expectativas, falando um pouco de quem nós somos, da nossa experiência como professor da Rede Pública do Paraná. E lá no último encontro, lá no encontro 10, nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer o check-out, que é falando as nossas impressões, as nossas avaliações sobre esse momento de formação que nós vivenciamos ao longo dos 10 encontros, tá certo? Tem um pessoal com a mão levantada, deixa eu ver.
sei se é só daquele momento que eu solicitei, ou se alguém quer perguntar alguma coisa, não, só daquela hora que eu solicitei mesmo, né? Então vamos adiante. Nós vamos falar também da nossa missão e valores do GE, Manual do Cursista. Nós vamos falar também do calendário da jornada, vamos falar das premissas para certificação envolvendo frequência, atividades avaliadas, como que a gente navega no Classroom, etc. E as informações para a conclusão. A gente está sempre hidratando aqui, que a gente que é professor sabe, a gente vai falando e a boca vai secando, né? Então, nosso objetivo de hoje é promover o acolhimento e integração dos cursistas, apresentando a organização da jornada formativa e mobilizando o grupo para uma participação ativa, colaborativa e significativa ao longo de todo o percurso. E vamos a ele, vamos ao check-in. Pessoal, o check-in, vocês vão preencher esse formuláriozinho aqui, ó. Eu vou mandar para vocês agora no chat da Meet, tá? Aí, check-in. Então, vocês vão colocar ali, registrar a sua participação com o seu e-mail, confere se está o seu @escola mesmo, né? Tem alguns que fazem a formação da escola, e às vezes o computador já está logado no @escola de um colega, às vezes até de um aluno, confere se está no teu mesmo. Confirma seu e-mail escrevendo aqui embaixo. Se identifique aqui, né? E comente essa primeira jornada, tu desde 2025, 22 ou antes, tá? Participo de todas as jornadas. Aqui você vai falar um pouco de você, da sua experiência como professor, e também vocês vão falar das suas expectativas, do que você deseja com essa sua participação na segunda jornada do GE. Tá? Então, vamos voltar para cá. E aí, eu vou dar 5 minutinhos para vocês preencherem, tá? Vou ficar em silêncio, vou desligar o microfone. A Jordana falou que já preencheu. Quem não preencheu ainda, eu vou dar 5 minutinhos, então vou ficar em silêncio até as 20 horas e 12 minutos. Quem for terminando, aqui no chat vai escrevendo um ok, tá? Não pelo emoji, porque o emoji a gente aperta e ele some, a gente aperta e ele vai embora. Coloque no chat aqui um ok. Quando ver que tiver bastante gente respondendo, eu retomo. Se não, eu retomo às 20 horas e 12 minutos. Então, eu vou ficar com o microfone desligado aí para vocês se concentrarem e responder com calma, beleza? Então, já voltamos. Diga, Sofia. Boa noite, tudo bem, Fernanda? Eu não tô conseguindo ligar minha câmera, tá parecendo que tá com erro. Eu tirei um print aqui, mas não tô conseguindo, eu tô tentando faz um tempinho já. Se acontecer de não conseguir, prof, pode acessar junto com o celular como segundo dispositivo. Aí fica com os dois ao mesmo tempo. Tá.
Prof, você pode colocar o link novamente, por favor? Claro. Tá na mão. Ok, daí já deu 5 minutinhos. Beleza, Sofia. A Sofia você tá com o teu arroba escola e um externo, né? Não tem problema. Se tá com o arroba escola junto, pode ficar daí o outro como convidado. A gente só não deixa quando tá com um e-mail de fora, quando você não tá ainda com o seu arroba escola, porque daí não computa a sua presença. Mas quando você tá com os dois, beleza. Eu vou trocar, só um minuto. Tá bom. Tranquilo, Rita? Então vamos adiante, vamos seguir. Então agora, gente, que vocês já preencheram o check-in, eu vou navegar com vocês pela nossa sala de aula virtual, nosso Google Classroom, tá? Eu vou mandar o link da nossa sala de aula virtual para vocês, que eu vou pedir que vocês, enquanto eu estiver navegando, estiver fazendo a demonstração, eu vou pedir que vocês também entrem lá nessa parte aqui. Quem já conhece o Google Classroom, principalmente, procure lá o fórum de apresentação, aqui embaixo, ó, fórum de apresentação, e coloquem lá, tá lá, olá cursista, esse fórum é um espaço para você, para que você se apresente ao grupo e possamos nos conhecer melhor. Compartilhe conosco seu nome e local de atuação, as séries e níveis do ensino com os quais trabalha, quais são as atividades envolvidas em seu contexto de atuação. Compartilhe também o que te trouxe para esta jornada e suas expectativas em relação a este grupo de estudos. Lembre-se de inserir uma foto na sua conta do arroba escola, igual a minha conta aqui tem uma foto, tá? Pois isso nos ajuda a fortalecer a interação entre todos. No fórum do Google Sala de Aula, compartilhe com o grupo seu nome e local de atuação, as séries e níveis que atua, o que te trouxe para essa jornada e o que você espera desta jornada, tá? Então, vocês vão escrever aqui embaixo, adicionando o comentário. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. E aí, gente, enquanto vocês estão fazendo, quem já conhece, já sabe navegar bem no Google Sala de Aula, quem já conhece, aqui, ó, meu Deus do céu, aqui, tá, aqui embaixo no fórum de apresentação, procurem aqui o fórum de apresentação e adicione um comentário aqui preenchendo isso, se apresentando, dizendo local de atuação, níveis que você atua, o que te trouxe para essa jornada, escrevam aqui. Quem já sabe navegar bem no Google, então já pode ir fazendo. Quem é cursista novo, que nunca participou, daí acompanha essa explicação, tá? Fernanda, você colocou tua apresentação lá no fórum?
Coloca lá no fórum, Fê. Não sei onde é que tá. Aqui embaixo no fórum, ó. Para que todos nós possamos ler, porque depois a gente vai fazer uma dinâmica com essas apresentações, tá? Beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Então tá, quem já é cursista veterano, já sabe como navegar bem no Classroom, vai preenchendo. Quem é cursista novo e está pela primeira vez, daí vai me acompanhando agora para entender como que navega pelo Google Classroom, como é que você localiza as coisas, etc. Então vamos lá. Aqui no Google Classroom nós temos essas abas: mural, a aba de atividades, a aba de pessoas, notas e análise. Pessoal, não deixem de preencher lá no fórum, que daqui a pouco a gente vai voltar isso para fazer a nossa dinâmica de apresentação, tá? Vocês estão preenchendo lá, né? Digam para mim que sim, apertem um polegarzinho aí que vocês estão preenchendo. Que a nossa dinâmica do acolhimento vai ser por lá, tá bom? Ah, a Fernanda colocou lá, agora apareceu, Fer. Agora apareceu a tua apresentação. Eu não tinha aparecido ainda. Chegou agora. Ah, beleza. Ó, a Fer já contribuiu, que a pouco a gente já retoma. Então, eu vou deixar esse tempinho para o pessoal aí fazer. Quem é novo, daí vai me acompanhando por aqui, tá? Para poder se encontrar. Aqui no mural, toda semana, eu posto a temática da reunião da semana. Tipo, essa semana é reunião 1, é o acolhimento. Então, eu posto a temática, a data que nós vamos nos encontrar, o horário, o link da Meet, tá? O link da Meet nosso vai ser sempre o mesmo até o final da jornada, que é esse NRU aqui. Vai ser até o encontro 10, tá? Depois, amanhã, né, eu vou postar também o link da gravação da aula de hoje. Então, a aula de hoje, como ela está sendo gravada, meu Deus, não está gravada? Não, liguei. Pensei que tinha ligado a gravação. Ah, não está aparecendo, é que mudou o layout da Meet. Antes aparecia uma bolinha vermelha aqui, daí eu procurei a bolinha vermelha, tomei um susto, mas ela está desse lado agora. Meu coração gelou. A aula está sendo gravada? Sim. A aula está sendo gravada, depois vai gerar um link de YouTube para vocês poderem retomar, né? Ai, onde que clica mesmo em tal lugar que a professora falou que eu não me lembro? Aonde que vai para abrir tal coisa? É tanta coisa que ela abriu, não lembro mais. Na gravação você olha, você pausa, você retoma, você vê lá no seu tempo, com bastante tranquilidade. Por isso que é bom a gente gravar aí para a gente fazer essas retomadas, tá? E aí, aqui tem os slides, são esses que eu estou usando aqui, passando na tela para vocês, né, esses slides aqui, ó, né? Que são usados na aula, esses slides ficam linkados aqui para vocês também. Eu posto também o link, toda semana eu coloco, do nosso grupo de WhatsApp. Por quê? O nosso canal, eu coloquei aqui para vocês também, quem quiser entrar, o nosso canal oficial de comunicação é o Classroom. Lá todos têm que estar, tá? Nós temos um canal alternativo, que é o nosso grupo de WhatsApp. E aí eu não coloco todo mundo lá, porque eu deixo para entrar lá quem quer, porque tem muito professor que já tem muito grupo, né? E aí já está com o celular sobrecarregado e não quer entrar em mais um. Então, fica aí à vontade para quem quiser entrar. Mas é bacana entrar, porque às vezes tem colega que traz um material diferente, uma sugestão, às vezes a gente quer pedir uma ajuda e tal. Aí a gente já está lá no grupo de WhatsApp, fica mais na mão para a gente fazer isso, né? Quer fazer uma pergunta, quer tirar uma dúvida ali na hora. Mas aí fica a critério de vocês. O link para entrar no grupo, para acessar o grupo de WhatsApp, é postado toda semana, né? Obrigada, Ana Paula. É postado toda semana lá na aba do mural, tá? E também tá aqui já para vocês no chat da Meet, já quem quiser, quem não entrou ainda, quiser ir entrando, fiquem à vontade, tá? No mural lá, eu já coloquei as boas-vindas para vocês, tá? Então aí, leiam um textinho de boas-vindas. Coloquei lá o fórum de apresentação, já tem algumas pessoas que já se apresentaram, já preencheram.
Então, queria que o restante, quem não preencheu ainda, preencha, tá? Entrem lá e preencha o fórum, que é importante para a nossa atividade de hoje, tá bom? Depois de a gente conhecer aqui o nosso mural, nós temos aqui a nossa aba de atividades, tá? Eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês preencherem o fórum, para essa aba de atividades eu vou querer a atenção de todos vocês. Então, eu vou silenciar de novo até 20 horas e 25 minutos, para todo mundo dar uma preenchidinha lá no fórum de apresentação, e daqui a pouco a gente retoma aqui, falando do nosso Google Sala de Aula, beleza? Então, vou aguardar. Vou desligar o microfone para vocês se concentrarem, preencherem. Não precisa ser um texto muito longo, pode ser um texto curtinho. Eu vou abrir ali acompanhando, ver quem está preenchendo, e daqui a pouco a gente já retoma. Obrigado, Jordana. Jordana comentou já que já respondeu também. Nos aguardando. Larissa já respondeu também. Obrigada, Larissa. A Aline também postou. A Maria também. Deixa eu ver quem mais. Maria Cristiane. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer uma interação através do nosso fórum, né? E depois eu vou passando para vocês para a gente ver com bastante atenção
a guia de atividades, que essa a gente vai precisar se concentrar bastante para a gente pegar todas as informações de como vão funcionar as nossas atividades avaliadas. Mas antes de a gente fazer isso, vamos nos conhecer. Depois de olhar um pouco para você, é hora de olhar quem estará ao seu lado nessa jornada. O que podemos descobrir uns sobre os outros. Então, no fórum do Google Sala de Aula, vocês compartilharam. Agora eu quero que vocês leiam dos colegas e vão pensando em um que pode ser um colega conhecido ou não, né? Mas observe um que chamou sua atenção em alguma coisa e você queira comentar. Às vezes é um colega que é do mesmo município que o seu, às vezes é um colega que tem uma ideia, um pensamento parecido com o seu, ou uma coisa que você achou engraçado, diferente, ou interessante, que te chamou a atenção. Olhem dos colegas e pense em alguma apresentação dos colegas que te chamou a atenção e que você observou e chamou a atenção por conta de alguma coisa. Dei uma lidinha agora nos dos colegas, tá? Bastante gente contribuiu, já dá para a gente ir aos poucos analisando. Professora, eu já queria fazer da primeira, porque o que me chamou a atenção foi o fato dela ter sido tão rápida, ter sido a primeira. Pode ser? Pode, Posso ler? Eu, e escreveu um monte aqui, eu falei, nossa, a mulher é porreta. É a Maria Aurineide de Castro Costa, a primeirona poderosa. A professora, a Maria Aurineide, ela é do Colégio Estadual Paula Gomes, lá de Curitiba, né? Gosta do friozinho aí, a Maria. E trabalha com sextos anos, com recomposição e também projeto de vida. Vai mudar muito a vida de muita gente. A pessoa trabalha com sexto ano e projeto de vida, a Maria, parabéns. Também trabalha com sétimos, oitavos, redação e leitura. Meu Deus, trabalha com língua inglesa, com os nonos, e ainda é coordenadora da área de linguagem. Vai morrer, gente, vamos falar bem a verdade. Essa daí trabalha... Isso é uma super mulher mesmo. Eu espero aprender, ainda quer aprender mais coisa, minha Nossa Senhora. Novas metodologias, aprimorar o trabalho, aprender muito com os meus colegas de trabalho. Eu sei, Maria, também para nós vai ser um prazer fazer parte desse grupo, para nós ter a tua presença aqui. Um abraço. Edna, tu já atuou como formadora? Não. Já tem todo Xambirambirã já de formadora já. Ah, obrigada, professora. Cogita, ela tem toda a desenvoltura já. Obrigada. Vou conhecer você, vou conhecer um pouco da Maria também, mas eu tô estranhando, sabe que eu não tô achando a apresentação da Maria aqui na minha tela? Maria, tu não apagou não, né? Hoje eu tô caçando aqui. Eu coloquei na primeira lá em cima, depois eu vi que você repostou. Tá lá em cima. Viu? Maria. Viu? Ela tá lá de primeira. Copia e cola lá no fórum também, prof. Então, para deixar lá tudo agrupado. Isso é legal desse fórum, gente, é que assim, ó, a gente durante a jornada, a gente vai fazer atividade junto, em grupo, a gente vai trocar experiência, conhecimento. Aí vai ter uma hora que a gente vai ter aquele colega que ajudou a gente numa coisa, ou deu uma ideia legal, ou teve uma fala interessante, que a gente vai querer lembrar quem ele é, de onde que ele é. Aí a gente vai voltar no fórum, vai falar, de onde mesmo que é a Maria? A Maria é lá de Curitiba, ela trabalha na capital, é aquela que trabalha com projeto de vida, que é coordenadora, sabe? A gente vai conseguir lembrar de onde você é, para conhecer você um pouco mais, etc, sabe? Então é bacana a gente fazer esse do fórum. E obrigada, Edna, também pela contribuição, foi bem bacana seus comentários, Edna. Aí eu vou pedir para Maria comentar de um outro colega que ela leu aí, que chamou a atenção dela. Eu vou falar da Fernanda Batista, né? Eu vou ler o da Fernanda. Meu nome é Fernanda Batista, estou no Colégio Integral São Roque, município de Pato Branco, com todos os anos, fundamental e médio. A recomposição de aprendizagem já se mostrou muito eficaz no processo de ensino-aprendizagem. Sendo assim, gostaria de aprimorar as habilidades, conhecendo metodologias que possam ajudar em sala de aula, fazendo com que os alunos sintam-se motivados a aprender. Então, essa também é o nosso anseio, né, Fernanda?
E seja bem-vinda, Fernanda. Não, é legal a gente pensar no engajamento, né? Eu acho que o desafio maior do professor é fazer o aluno querer aprender, o aluno se engajar, o aluno se envolver, né? E é bom a gente pensar em estratégias não só como deixar a aula diferenciada, a abordagem do conteúdo diferente e tal, mas a gente pensar também na questão da empatia, da convivência, do engajamento, deles gostarem mesmo de participar da aula, né? A gente pensar em estratégias voltadas especificamente para isso. Então, bacana realmente aí a apresentação da Fernanda Batista. E Fernanda Batista, agora eu quero que você comente de um colega aí que te chamou a atenção. Estilo amigo secreto, né? Então, boa noite. Eu gostei da apresentação da Prof. Ana Paula, porque ela fala ali que gostaria de compartilhar as experiências. E é um ponto em que eu coloquei ali, né, que eu quero estar também para aprender o compartilhamento dessas experiências. Eu já participei de um outro Formadores, e eu sei o quanto que é muito importante esse momento de você repassar essas metodologias que você acaba trabalhando em sala e que dá certo. Então, no outro eu aprendi bastante, eu acredito que todos os encontros a gente só tem realmente a somar o conhecimento, porque eu costumo dizer que cada professor tem a sua metodologia, né, cada professor tem o seu jeitinho de trabalhar em sala de aula, e a gente sempre preza muito para um objetivo que é fazer com que eles aprendam realmente. E hoje em dia é muito, eu digo que a recomposição da aprendizagem, ela traz muito mais esse trabalho em grupo, essa variação de layout de turma, e isso tudo agrega muito. Eu vejo que eles se sentem mais motivados nessa questão de ter essa liberdade de trabalhar formas de montagem em sala de aula, né? Mas a minha expectativa mesmo principalmente com o sexto ano, porque eles são acelerados, eles são alunos que eles tendem a aprender muito mais pela prática, né? Quando você leva uma prática, uma atividade prática, do que só copia no quadro e eles fazem a transcrição no caderno. A minha expectativa é que todos os professores que estão aqui nesse grupo tenham aí metodologias que eu possa aproveitar bastante lá na minha sala de aula. Obrigada, prof. Esse negócio do copia, né? A gente vai muito por isso muitas vezes, mas é uma matança de aula todo copiar. Vamos falar a verdade, é uma matança de aula. Porque eles ficam como é que eu posso dizer assim, entediados, né? Cansados e tal, e aí a aula vai. Fazer uma anotação, um apontamento, um exercíciozinho, mas a gente vai naquela copiação, e isso para o processo ano não dá certo mesmo. O que você trouxe aí, concordo em gênero, número e grau com você, professora. E sim, vocês trouxeram uma coisa que é da raiz do GE, que é a questão de trocar experiências, de compartilhar, porque a gente aprende com o colega, né? O colega, às vezes eu aqui, que sou uma professora, né, do litoral, de uma escola pequena, super lotada para o tamanho dela, mas que é referência em questão de inclusão de alunos neurodivergentes, aprendo coisas com uma professora que é lá da capital, de Curitiba, de uma escola grande, com uma professora que é lá de um colégio indígena, que tem 5 alunos numa turma, uma professora que é lá de uma escola da região de Campo, né, região agropecuária e tal, do norte do Paraná, do interior, enfim, a gente aprende coisas diversas que às vezes a gente pode aplicar também nas nossas práticas, né, diversificando as nossas práticas. O interessante do GE é que a gente não está aprendendo só com professores do nosso núcleo, com realidades parecidas, a gente tem a oportunidade de conhecer professores de
realidades diferentes dos 399 municípios aí do Paraná, certo? Então, bacana aí, obrigada pela contribuição de todos. Mesmo aqueles que não foram lidos aqui durante a MIST, com certeza serão lidos em algum momento durante os encontros, né? Porque a gente vai querer conhecer, vai querer lembrar de onde mesmo a Márcia, um sobrenome que eu não consigo falar, ela é lá de Marechal Cândido Rondon, né? E ela é uma pessoa objetiva, ela respondeu em tópico, você já vê que ela é uma pessoa assim que não tem rodeio, só pela forma que ela escreve. A gente já viu aí que a professora Edna é super simpática, desenrolada aí. Então, aos poucos a gente vai fazendo até amizade aqui pelo GE mesmo, né? Eu tenho cursistas, gente, que são meus amigos até hoje, lá de 2024, que eu troco ideia, às vezes, pelo WhatsApp até hoje, né? Que foram meus cursistas, assim, durante anos, só quando eu mudei a temática que não cursaram mais comigo. Que na época eu era do REDS, né? Famoso REDS, que era dos recursos educacionais digitais. Mas, assim, a gente fica amigo, fica parceiro, tem oportunidade de conhecer gente do estado inteiro. Então, vamos lá. Vamos agora focar na aba de atividades aqui. Então, olho no lance, tá? Todo mundo comigo aqui, até quem já sabe tudo, atenção também, para a gente ver como vai funcionar as nossas avaliações. Então, vamos lá. Na aba de atividade, a gente tem 3 coisas. O fórum de dúvidas, que muitas vezes ele fica aqui esquecido no churrasco, mas ele é importante, tá, gente? Porque aqui, veja, não é só a formadora que vê as suas dúvidas. Nós temos aqui, ó, os núcleos, o núcleo que gerencia a temática e o departamento dos formadores, que também analisa aqui o que eu posto aqui e veem também as dúvidas de vocês. Vai que eles têm uma resposta melhor que a minha para uma dúvida que você tem lá. Então, usa o fórum de dúvida que pode te ajudar. A biblioteca, que semanalmente eu vou postar os links do Saiba Mais, hoje não teve Saiba Mais, depois de acolhimento, mas vou postar os links do Saiba Mais, depois eu vou alterar ali, vou colocar a gravação da aula de hoje também, vai ficar lá na aba do mural, e vai ficar aqui também, e os slides da aula de hoje. Então, semanalmente ali na biblioteca, a gente vai alimentando com essas coisas que a gente vai compartilhando durante os meets, tá? E aí, as atividades avaliativas. Pessoal, nós temos 2 avaliações, tá? Mas elas têm os seus desdobramentos aí, certo? Nós temos o registro de acompanhamento formativo, também conhecido como RAF, que comporta a nossa avaliação 1. Nesta jornada, a avaliação 1 vai valer 40 pontos, tá? Não vai valer mais 50, ela vai valer 40 pontos dos 100 pontos de avaliação, perfeito? E aí, aqui dentro, está explicando também como que é feito esse cálculo, como que é calculado isso. Bom, nós, durante a jornada, nós vamos ter em 6 encontros específicos, a partir do encontro 3 até o encontro 8, tá? A RAF 1 vai acontecer na semana do dia 22 de junho. No nosso encontro acontece no dia 24 de junho, na quarta-feira. Então, a gente vai ter a nossa primeira RAF lá no encontro 3. Depois, a RAF 2 no encontro 4, a RAF 3 no 5, a 4 no 6, a 5 no 7, a 6 no 8 e fechou, certo? Isso durante a jornada. E o que é a RAF? Do que você está falando, Fernanda Carli? Gente, nós vamos ter nesses encontros uma temática que nós vamos dialogar, vamos falar de uma estratégia, de uma habilidade a ser desenvolvida, de formas de desenvolver essa habilidade, tá? Nós vamos ter aí aprendizagem baseada em problemas, vamos ter algumas coisinhas que nós vamos abordar, né? Cultura maker, etc. Aí a gente vai dialogar isso, vai fazer uma tarefinha lá sobre isso. No finalzinho do encontro, nos 10 minutos, quase 10 minutos finais do encontro, eu vou fazer uma pausa. Vou enviar um link para vocês responderem 5 perguntinhas via Google Formulário referente
ao diálogo daquele momento, daquele encontro. Nesse momento, eu desligo o microfone, todos vocês desligam também, é um combinado que a gente sempre tem, que ninguém fala durante esse momento. E aí a gente fica em silêncio, se concentra, lê as perguntas e responde as 5 perguntas. São 10 minutos para responder essas 5 perguntas. Terminados os 10 minutos, eu ligo de volta o microfone e a gente encerra a reunião. Isso vai acontecer em 6 reuniões específicas, começando na reunião 3 e até a reunião número 8, certo? Aí, isso vai gerar seus acertos e erros ali. Você tem, né, 5 questões para você acertar de 0 a 5 questões, tá? Como que a sua nota vai ser gerada? Tá explicando aqui, ó. A RAV valerá 40 pontos, sendo atribuídos 8 pontos para cada questão. Cada formulário aceitará o envio de apenas uma resposta. Ao final do processo avaliativo, será calculada a média aritmética das 5 maiores notas obtidas. Então, vamos supor que você fez, né, os 8 formulários. Em 5 você acertou tudo, em 2 você errou alguma coisa. Vai considerar para a média as 5 maiores notas, perfeito? Então, no finalzinho lá da jornada, depois do encontro 8, que vocês vão saber a média de vocês. Tem recuperação? Não tem, tá? Não tem recuperação. Fez, enviou uma vez, tá feito, tá bom? Então, vai gerar lá uma média lá no finalzinho para vocês, de 0 a 40 pontos em relação aos acertos de vocês. Então, aqui na atividade avaliativa 1, aqui dentro não tem nada para vocês preencherem, tem apenas coisas para vocês lerem. As datas dessas RAFs, desses registros de acompanhamento formativo. Aqui as orientações, veja, tudo que eu estou falando para vocês agora está neste link. E você abrindo, ó, tem orientações. Né? São 6 formulários, 5 perguntas, totalizando 30 perguntas. Tudo que eu falei para vocês está aqui, olha. 10 minutos para essa ação, respondido no final da reunião. Vai ter aqui o Data Studio para vocês irem acompanhando as suas notas, tá? Na jornada passada não teve, aqui diz que vai ter, eu não vi ainda, então não sei para vocês como funciona na prática, mas aqui está orientando que terá. Aqui como é que funciona o cálculo, a média aritmética. Para você conferir o e-mail, para você preencher tudo direitinho, colocar seu nome lá, como que você acessa o portal das RAPs, e lá no final da reunião 8, vocês vão marcar essa ação como concluída, aqui dentro do Classroom, só, tá? Só entra aqui e marca como concluído, certo? Faltei, professora, dá de eu fazer a RAF depois? Na jornada 1 dava, acredito que agora vai dar também, tá? Mas tem que fazer sempre no encontro. Por quê? Porque está fresco na sua cabeça, a gente acabou de discutir aquilo ali, você tem mais chance de acertar. Não fiquem deixando para fazer depois, que a chance de acertar é menor, tá? Entendido como é que funciona a avaliação 1? De boa? Tranquilo? Eita, Fernanda, pico de energia. Tá carregado o note, tira da tomada, tá? Para não ficar dando tremeliques nele aí, que é perigoso. Vamos lá. Aí, agora a gente vai falar da avaliação 2, caderno para implementação. A data de entrega, 21 de agosto. Muito importante essa data de entrega, tá, gente? Entregou atrasado, perde uma notinha, tá? Tá lá na rubrica, na primeira rubrica ainda, que entregou com atraso, dá uma debitada na notinha. Então, o que eu tenho aqui? Toda a explicação sobre o caderno, eu não vou ler com vocês agora, mas leiam depois. As rubricas, mas antes de eu clicar nas rubricas, eu vou abrir um caderno aqui para vocês e a gente vai navegar no caderno, tá? Juntos agora, para a gente conhecer esse arquivo. Vai estar anexado com o nome de vocês, para todos vocês, o caderno
para implementação. Eu peço que vocês façam a conferência, se está lá anexado direitinho. Eu fiz aqui o procedimento para anexar para todos, mas pode acontecer do seu drive estar sobrecarregado, estar muito cheio, ou estar quase cheio, e ele impedir que eu anexe alguma coisa aqui para você. Então, você talvez precise fazer uma limpeza do seu drive, me avisar para eu fazer o procedimento de anexar novamente aqui para você e ele finalmente aparecer para você, tá certo? Então, confiram. Ó, vejam. Vir aqui na aba pessoas, eu estou navegando no caderno. Vejam só, aqui o da Aline, ó. Ó, o da Aline tá anexado, tá até o clipezinho aqui, ó. Onde eu clico, ó, tá aqui para ela já, ó, com o nome dela, bonitinho, ela vai clicar aqui, vai editar aqui dentro e vai fazer aqui, tá certo? Se vocês clicarem, veja, poxa, não tem nada anexo, tá vazio, avisa a formadora, tá? Eu dei uma conferida, eu vi que estava todos anexados, mas pode ser que eu deixei passar alguma coisa eu não vi, então daí vocês vão me avisar. Vamos voltar para cá para o caderno. Aqui a gente tem algumas guias do caderno. A guia de apresentação. Precisa preencher? Precisa. Seu nome, o tema que você está inscrito, que é leitura, língua portuguesa, sexto ano, leitura, recomposição da aprendizagem. A turma do GE, turma NV, N de navio e V de verde, tá? Função componente, eu já vi que tem algumas pessoas que são docentes, tem algumas pessoas que são pedagogas, né? Então, coloque lá a sua função. Local de atuação, colégio ou departamento que você atua. E aí a metodologia e estratégia utilizada. Na apresentação é só isso que preenche. Aqui, ó, tem uma explicação sobre navegação das guias. Eu não vou ler com vocês porque eu vou navegar nas guias aqui junto com vocês. Mas isso aqui é bom para você sempre reler, relembrar. Aqui tem um tutorial do YouTube de como navegar nessas guias, que vocês também podem revisar por aqui, tá? Então, a guia de orientações é uma guia só sobre o teor do relato de implementação, dos registros na prática, estrutura obrigatória, tal, tá? São só orientações, tá? Aí eu vou, antes de eu falar do registro na prática, eu vou falar primeiro sobre o que é implementar e sobre o relato de implementação e depois eu volto no registro na prática. Beleza, relato de implementação. O que é isso? Principalmente para quem é colega novo, aí está fazendo o GE pela primeira vez. Durante as nossas reuniões, nós vamos falar de alguma habilidade que nós queremos potencializar dos nossos estudantes e nós vamos trabalhar a potencialização dessa habilidade, da aprendizagem dessa habilidade, através de uma estratégia, de uma metodologia. E vamos trabalhar isso em todos os encontros, principalmente do 3 ao 8 ali, nós vamos trabalhar com isso, tá? Você pode escolher uma delas e transformá-la na sua implementação. Na verdade, você pode levar todas elas para a sala de aula, mas você pode escolher uma como a sua implementação do trabalho do GE, tá? Vamos supor que a gente trabalhou lá a habilidade tal e a metodologia era aprendizagem baseada em problemas, vamos supor, tá? Você falou, não, eu quero escolher esse aí e levar para minha sala de aula igual está aqui, igual eu trabalhei com o meu subgrupo, porque no momento da aula, nós somos divididos em subgrupos e montamos lá um planejamento junto com os nossos colegas. Você pode pegar esse planejamento prontinho, que é feito durante a aula por você e pelos seus colegas, e aplicar já lá com a sua turma, do jeito que está ali, com o material elaborado por vocês, com as atividades, com as perguntas que vocês fizeram lá, tudo montado por vocês, levar pronto lá para a sala de aula. Levei, apliquei com os meus alunos, registrei as evidências. O que é registrar as evidências? Pedi para alguém tirar foto minha no quadro, foto minha do lado do Educatron, tirar foto da mãozinha dos alunos com as atividades, fazendo as tarefinhas e tal, né? A gente pede para ter um cuidado com a questão da identificação dos alunos, claro que a gente tem aí umas ressalvas de acordo agora com a ECA Digital, mas sempre façam tudo amparado pelo ECA Digital, tá? Questão de uso de imagem dos alunos. Sempre oriento a gente a evitar o rostinho deles, certo?
E aí você registra as evidências. Você vai combinar também com alguma pessoa para fazer observação. Eu já vou falar sobre quem pode fazer observação ali. Então, teve uma pessoa observando, fez o meu feedback, implementei, avaliei, registrei evidências, fiz tudo. Agora eu vou relatar aqui nesse trabalho como que foi essa experiência. E o que eu vou relatar? Primeiro, eu vou falar os objetivos de aprendizagem que eu tinha com a estratégia escolhida. O que eu queria que os meus estudantes aprendessem, desenvolvessem. Tá? Depois, eu vou descrever as ações de acompanhamento da aprendizagem. Eu usei tal layout, eu usei tal material, eu montei uma atividade dessa maneira, depois eu avaliei os alunos dessa forma, avaliei de forma oral, ou avaliei por escrito, ou eu fiz um jogo, enfim, você vai falar ali os encaminhamentos metodológicos, os materiais que você usou, o que você usou para engajar e monitorar esses estudantes, né? Não, eu dividi eles em pares, e eu e minha segunda docente ficamos circulando durante a aula e tal. A articulação, o que você articulou das conversas, das aulas do GE, e que aplicou lá na sua implementação. Veja, tudo que está aqui dentro agora é explicação. Na hora de você fazer, você digita a sua resposta e apaga essa parte da explicação. Aqui vai ficar somente a resposta do cursista, dos objetivos dele, da descrição das ações dele. Aí os resultados alcançados, né? Você avaliou, depois de você implementar, você também avaliou. Nessa avaliação você consegue perceber os resultados alcançados. Não, eu levei um item semelhante à prova do SAEB, trabalhei com eles e eles desempenharam muito bem. Eu trabalhei prova Paraná com eles através dessa habilidade que eu percebi nessa questão da prova Paraná e foi show. Ou não foi muito bem, ou foi mais ou menos. Eu criei uma avaliação com eles, fiz uma atividade avaliada em grupo, ou uma provinha, não sei, e eles conseguiram desempenhar de forma bacana. Você vai colocar os resultados alcançados. Trabalhava com identificação de ideia central do texto. Eu perguntei para eles oralmente, e eles conseguiram dar um retorno bacana. Resultados alcançados, você vai explicar aqui. Tá? Isso na aprendizagem e no protagonismo também, né? Participação ativa, engajamento, deles se envolverem na aula, gostarem e tal. Vai fazer uma análise crítica, né? Resultados observados. Você vai poder pensar até em possibilidades de aprimoramento aqui também nessa análise crítica sua. Tá? Reflexão final, um impacto profissional que você sentiu ao participar do GE, nas trocas de experiências, das conversas com os colegas, os desafios que você superou, né, com tecnologia, ou eu não tinha costume de dividir meus alunos em grupos, daí eu dividi e aí funcionou, porque eu peguei a dica de um colega lá de fazer de tal maneira, e essa dica deu certo, sabe assim? Vocês vão colocar os desafios superados. Aprendizagem colaborativa, o que as trocas de experiências com seus pares trouxeram de positivo para você, para esse processo. Agora, falando do feedback, que eu falei agora há pouco, que a gente já ia falar sobre ele, feedback da observação. No caso de professores, pedagogos, diretores auxiliares, efetivo exercício, tá? Ou seja, então, né? Quem que emite? No caso de vocês, quem que emite é equipe diretiva, equipe pedagógica da escola, ou um colega professor, novidade, né? Que agora a gente tem um colega professor também pode fazer. Pessoal, aí, sugestão minha, tá? Não está aqui nas orientações, o colega professor pode ser aquele que você quiser, pode ser o seu primeiro, o segundo docente que atua com você, pode. Mas eu vou sugerir que vocês peguem algum colega que não seja de língua portuguesa e matemática. Por que eu vou sugerir isso? Quem trabalhou SAEB, preparação para o SAEB, vai entender do que eu estou falando. Quem trabalhou com recomposição, dá um polegar para mim.
quem trabalhou com a temática de recomposição da aprendizagem ano passado e preparação para o SAEB? Larissa, quem mais? Só Larissa? Jordana, Sofia também. Vocês vão lembrar que meio que ficava uma pressão em língua portuguesa e matemática, né? De ter a ideia de se trabalhar uma habilidade com uma estratégia diferenciada, pensar em potencializar um descritor, né? Lembram disso? E aí, isso ficava meio que voltado para a língua portuguesa e matemática, e não todas as escolas, mas em muitas escolas outros componentes estavam dando seu conteúdo ali do RCO e não estou nem para SAEB, entendeu? Não é comigo SAEB, é língua portuguesa e matemática, não cai ciências, não cai geografia. Em outras escolas, não. Em outras escolas a gente percebeu que os docentes das disciplinas diversas, até educação física, abraçavam. E não, vou pegar um descritor lá, que é identificar tema central de um texto, vou pegar o meu conteúdo aqui, que é de história, e eles vão identificar o tema central desse meu conteúdo. Identificar efeito de sentido proveniente da pontuação. Eu posso trabalhar isso no meu texto aqui sobre vírus de ciência. Né? Pegava o descritor de língua portuguesa e usava na hora de ler um texto de ciência, na hora de ler um texto de história. Algumas escolas faziam isso, algumas não, meio que os professores ficavam alienados desse processo de recomposição da aprendizagem, então, que era voltado para o SAEB, e que agora a gente está vendo que não precisa ser necessariamente voltado para o SAEB, ele pode ser voltado para a aprendizagem como um todo, por isso que o sexto ano está fazendo agora, né? Que vão fazer SAEB lá na frente, acho que só no terceiro ano que eles fazem SAEB, mas é importante eles já irem trabalhando com isso, a gente desenvolvendo essas potencialidades de leitura, de resolução de problemas, que é o que a gente trabalha em recomposição da aprendizagem. E aí, quando você chama um colega seu de uma disciplina diversa, de um componente diverso, para ir lá fazer um feedback para você, ele não vai só estar fazendo um feedback, ele vai estar vendo um professor que desenvolve uma estratégia diferenciada para se trabalhar uma habilidade específica. E aí você vai, talvez, quem sabe, acender uma luzinha lá na cabecinha do seu colega, que ele pode trabalhar com agrupamentos produtivos, que ele pode trabalhar com resolução de problemas, que ele pode trabalhar com cultura maker, lá no conteúdo dele de ciências, de geografia, de história, de educação física, e por aí vai, né? Então, é uma ideia, assim, eu chamaria um coleguinha, um amiguinho meu, assim, um professor de educação física, né, que às vezes fica lá, vou dar bola para os alunos, é isso aí. Não é todos são assim, mas muitos são, e a gente dá aquela clareada na cabecinha do colega, né? Às vezes a gente chama só o diretor, o pedagogo, mas agora interessante a gente chamar um colega assim que está de fora do processo, né? Para ele dar aquele feedback puro, genuíno, de quem está vendo alguma coisa diferenciada mesmo, certo? Uma sugestão, mas pode ser o seu segundo docente, de boa, pode também. Mas eu sugiro assim para a gente já ir plantando essas sementinhas, né? O pessoal da recomposição aí, que já está pensando direto em estratégia, em diversificar, etc. E aí, no caso de técnicos pedagógicos, vocês vão ter... Tem alguém que é técnico pedagógico, que não é nem professor, nem pedagogo, nem diretor, que trabalha em núcleo, CED? Tem? Dê um polegar para mim para cima, se tiver. Ninguém? Nenhum polegar. Então, no caso de técnicos pedagógicos, ele tem uma forma diferenciada de fazer a implementação, porque vai ser em formato diferente, e também tem pessoas diferentes para fazer aí o feedback, seria o coordenador imediato, chefia do núcleo, etc. Né? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, ó, né, dá para utilizar, né, o registro de observação da equipe diretiva no RCO, pedir que o observador escreva um breve texto ou grave um vídeo da sua implementação. Então, aqui tem como registrar. Bacana? Então, muito bem. Então, isso é a implementação e é assim que você relata ela, certo?
Então, aqui a gente tem a parte das evidências, as fotos, os vídeos, voz de participantes. Então, assim, a gente não pode estar tirando foto do aluno, às vezes ele quer mostrar alguma coisa que ele está falando, mas voz pode. Então, a gente pode salvar áudio também aqui, tá? Então, é bacana também. Aí, daí uma lida no ECA Digital, tá? Vejam aqui se está tudo ok, de acordo com as premissas do ECA, e coloquem aí as imagens, tá? Então, aqui tem os documentos que ampara, tem tudo bonitinho. Então, isso aqui é o relato. No dia, lá no encontro 9 ou no encontro 10, você vai socializar com seus colegas aqui da formação a sua implementação, tá? Você vai trazer para cá e vai comentar com o colega como que foi, etc. Eu vou pegar um caderno de um cursista do ano passado, da jornada 1, vou pegar aqui nas minhas turmas arquivadas, e vou pegar rapidinho aqui o dele, deixa eu ver se eu acho aqui. E aí vocês vão ver um prontinho aqui para vocês pegarem aqui como exemplo, tá? Deixa eu ver aqui, da Emily. Então, para vocês verem assim o formatinho. Olha lá, ó. A Emily se apresentou, né, aqui, tal. E aí aqui ó, ela colocou, vou pegar o relato dela aqui, vou navegar bem rapidinho. Ela colocou os objetivos, descreveu as ações dela, né? Falou sobre os resultados que ela alcançou. Veja que ela apagou tudo que estava ali da explicação do que era para escrever, deixou só o texto dela. Colocou uma reflexão final, colocou ali um print ali do feedback, né? Uma imagem do feedback. E aqui ela colocou as evidências, é o trabalhinho ali de causa e consequência que ela fez com os estudantes. Ela colocou ali, era uma atividade onde tinha causa de um lado, eles iam estourando as bexigas, iam saindo consequências, eles tinham que combinar com a consequência correta. Era um joguinho que ela fez ali no formato analógico, e aí os estudantes, ó, vejo, tem as mãozinhas deles com as tarefas, tem foto dela com a segunda docente na sala de aula, vejo, tem evidências ali todas protegendo ali a identificação dos estudantes, mas ao mesmo tempo comprovando ali que ela fez tudo direitinho. Na síntese, no dia da apresentação, o que fica na tela, o que eu vou mostrar aqui do seu trabalho, é a síntese do seu relato. Esse aqui que vai ficar na tela, que é um resuminho em tópicos do seu relato, tá? Como que você planejou, o que você implementou, as atividades envolvidas, o que você usou da RCO também para desenvolver, tá? Os resultados, evidências, e aí ela escolheu algumas fotos aqui para ficar de exemplo, tá? Isso aqui que vai para a tela no dia. Dando tempo, eu navego no relato inteiro, nessa guia do relato, mas geralmente a gente navega mais nessa guia aqui da síntese, tá? Essa é a nossa tela de apresentação, beleza? Pergunto, turma NV, sobre como implementar e como relatar. Alguma pergunta? Dúvidas vão surgir, tá? Meu Deus, agora que eu vi que... Deixa eu ver aqui. Não. Sei que tinha alguém me avisado que tinha caído, mas não é. A Fernanda já tinha falado antes. Dúvidas vão surgir, então vocês perguntem para mim quando a dúvida surgir. Voltem na gravação também para rever alguma informação, rever alguma coisa, tá? E aí, agora a gente vai falar sobre essa aba aqui, ó, do registro na prática, tá? Eu vou pegar o caderno que é do momento de vocês. Registro na prática. Nós vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 reuniões, fazer atividades com o nosso grupo, né? E aí essa atividade vai gerar um link, a gente vai ter um link dessa atividade e a gente vai colar aqui. Como que é isso na prática? Vamos voltar aqui no caderno da nossa colega Emily. Olha só como que ela fez. Veja,
A Emily, ela colocou aqui, ó, o link, né, do primeiro na prática, aqui na reunião 2, da reunião 3, que foi na jornada 1. O link, gente, é um só para a turma toda. Eu vou fazer um link para a turma inteira e é o mesmo que todo mundo coloca, tá? Mas, na hora de fazer o trabalho, vai ter aqui, ó, os grupos aqui do ladinho, estão vendo? Você vai estar fazendo parte de um desses grupos. Caso você tenha faltado no dia dessa reunião, aí você vai poder pegar uma guia extra e fazer de forma individual. O seu nome tem que estar em um desses grupos, mas é um link só para a turma inteira. Vamos ver onde estava o da Emily, ó. Aqui não, ela não era grupo 1, ela era grupo 2, tá aqui o grupo da Emily, tá? Aí eu venho, achei a Emily aqui. Leio, ver se está tudo feito certinho, se a atividade foi realizada, se preencheram tudo, tá tudo bonitinho, beleza, a atividade estava pronta, estava tudo certinho, o link está correto. Eu vou conferir os 6, um a um. Eu vou conferir se você inseriu o link aqui, no lugar onde tem que inserir o link, e se lá dentro do link tem o seu nomezinho, junto com a tarefa de algum grupo, tá? Faltei nesse dia, meu nome não vai estar em nenhum grupo. Vai numa guia extra e faz lá de forma individual, mas só faz individualmente se você tiver faltado. Se você está presente, tem que fazer com o grupo, não pode fazer individual. Fechou? Então, serão 6 vezes que a gente vai fazer isso. Reunião 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8, tá? Aí, dentro do slide da aula, a gente tem o link dessas tarefas, mas aquela lá é a matriz. O link correto é o que eu coloco para vocês aqui no Meet e o que eu deixo disponibilizado para vocês lá na biblioteca no Classroom, certo? Reunião 3, biblioteca, o link da tarefa vai estar lá. Reunião 4, biblioteca, vai estar lá o link da tarefa. É aquele link que você coloca e deixa o seu caderno organizado bonitinho. Você não faz uma cópia, você não faz um arquivo novo, você segue esse daqui e fica vinculado certinho para você não ter débito também da organização do seu caderno, tá? Então, são 6 vezes. Deixem sempre em dia, porque assim, vocês vão fazer essa tarefa no momento dentro da reunião. Vai ter um tempo dentro da reunião para vocês preencherem, para vocês fazerem com o seu grupo. Terminou a reunião, já vai lá, já coloca o link e já está entregue. Não precisa depois acumular coisas, deixando para depois. Depois eu coloco o link e tal. Pode deixar para depois? Pode. Mas daí é trabalho que você vai estar acumulando, né? Então, pode, mas não é o indicado. O indicado é fazer na hora, já tacar o link ali e já tá de boa. Beleza? Então, na prática também eu confiro isso. Insiro os 6 links, tá lá o seu nome em um dos trabalhos, trabalho que tá o seu nome, ele tá completo, se não tiver eu vou avisar, tá faltando coisa. Beleza? Tranquilo. E aí, aqui a gente tem o boas práticas, que são termos de consentimento, de uso de imagem, vídeos, que é interessante vocês preencherem, principalmente se a gente for levar os nossos trabalhos aí, né, para os congressos, que às vezes tem trabalhos que são escolhidos, né, é bacana a gente colocar termos de consentimentos aqui, para a gente ir replicando as coisas, tá? Então, aqui são as boas práticas que é bacana a gente ler, tá? Sobre o caderno é isso, certo? Ficou alguma dúvida sobre o caderno? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Tá tudo bem esclarecido? Professora, dessa vez, além do depoimento de um colega, de um diretor, de uma pedagoga, me parece que é obrigatório agora eu também ter um depoimento de um aluno? Eu entendi isso errado? Não, não é obrigatório, prof, o depoimento de um aluno. Lá nas evidências, você pode ter como uma das evidências o depoimento de um aluno, tá? Mas eu posso ficar só com aquela que geralmente a diretora, a vice-diretora que vai lá. Porque está escrito aqui, evidência e depoimento. Isso. Voz do participante, no mínimo um depoimento transcrito em mídia sobre o impacto da ação.
Voz ver do aqui. participante. Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Em evidências e depoimentos. Você pode pedir para que transcrito em mídia, não precisa ser por voz. Ele pode escrever o que num papelzinho, você tirar uma foto, o que ele achou da atividade, bem simples, não precisa ser necessariamente aqui, quando ele diz voz, não precisa ser necessariamente por áudio, tá? Ele pode escrever num papelzinho, um bilhetinho para você, e você tirar uma fotinho, bem simples. Então, mas além desse feedback aqui da observação, agora tem que colocar também como Porque eles aluno. querem ver a opinião do aluno também. E como agora, antes a gente gravava as evidências, né? Apareciam os alunos falando o que eles acharam da atividade, gravava-se vídeo e tal. E agora, como a gente tem essas restrições, a gente dá para fazer ou por áudio ou por um bilhetinho. Um bilhetinho, que o aluno falou, o que você achou dessa atividade? Ele escrever ali um bilhetinho, você tirar foto, tá joia, já tá entregue da opinião dele, beleza? E aí, então, sobre o caderno é isso, tá, gente? Então, já exploramos bastante aí o nosso caderno, tá? Só vou voltar aqui no nosso Classroom. Voltar aqui, turma NV. Beleza. Então, aqui, na aba de atividades, ó, quando você entra aqui no caderno, eu vou pegar aqui por pessoa, que fica mais fácil. Eu vou entrar aqui no caderno da Aline de novo, tá? Veja que dela está atribuído, já está com anexo, está tudo certinho. Eu vou clicar aqui para vocês verem como é que vai funcionar minha comunicação aqui com vocês. A data de entrega é dia 21 de agosto, beleza? Mas a Aline, ela quer saber se o trabalho dela está tudo certinho antes do dia 21 de agosto. Vai ter uma data lá pelo dia 15 de agosto, acredito eu, ou um pouquinho depois, entre dia 15 e dia 18 de agosto, mais ou menos, eu vou avisar o dia, mas a partir do dia 15 de agosto vai ter uma data que eu vou fazer uma checagem dos cadernos, tá? Como que eu vou fazer? Você quer que seu caderno seja checado, quer que eu olhe seu caderno, você aperta aqui como entregue. Não tem problema que tenha coisa errada. Aperta como entregue antes da data. Eu vi que você apertou como entregue, eu vou falar, opa, fulano entregou. Vou lá olhar se está tudo certo. Tiver tudo certo, você colocou evidências, você preencheu todas as guias que tem que preencher, seu trabalho visualmente aqui, antes da sua apresentação, está, a princípio, ok, dentro do que as rubricas esperam. Eu vou escrever aqui apenas recebido, ainda não é seu feedback do seu trabalho, vou escrever apenas recebido. Você viu o recebido, você pensa, pronto, não preciso mais mexer no meu caderno, está tudo ok, posso ficar de boa. Se tiver faltando coisa, depois que você apertou como entregue, eu vou dizer qual coisa que está faltando. Eu vou dizer, então, Aline, você esqueceu de preencher a guia da apresentação. Aline, é preciso que você coloque as evidências. Apague lá a parte das explicações. Esses ajustes eu vou avisando por aqui depois que você apertou entregue. Se você não apertou entregue, eu ainda não vou olhar. Eu vou entender que você ainda está mexendo. Apertou entregue, eu vou olhar, beleza? Aí tem que mexer. O que eu vou fazer? Eu vou devolver para a Aline, eu vou apertar aqui, devolver o trabalho dela, que estava como entregue, tá? E aí ela vai mexer no que eu pedi para mexer, vai fazer os ajustes. Ela achou que já está tudo ok, que já arrumou, me entrega novamente, beleza? Eu vou dizer o dia e horário onde eu vou estar fazendo essa checagem, né? Eu não vou ficar fazendo a todo momento. Eu vou falar, gente, quinta-feira, de tal horário a tal horário, eu vou checar todos os cadernos. Então, quem quiser que seu caderno seja checado, aperta lá como entregue. Aí eu checo todos e dou um retorno de todos que colocaram como entregue naquele dia, naquele horário. Beleza? Quem apertou entregue depois do dia 21, daí eu não mando para ajustar mais. Eu só avalio, tá? Daí dou a nota pelo que está ali. Então, essa checagem antecipada, eu marco um dia, marco horário, coloco lá no grupo do WhatsApp, coloco também no mural do Classroom, para quem não está no ar. Gente, ó,
tal dia, tal hora, eu vou estar olhando todos os cadernos da parte da implementação, ou vou estar dando um retorno para você da parte do na prática, do que falta fazer. E aviso lá. Mas tem que apertar para mim, quando o caderno estiver completo, o na prática, a implementação, a apresentação, está tudo feito, aperta como entregue, para eu ver se está tudo ok, se não tiver eu devolvo, se tiver eu aperto recebido. No dia da apresentação, você apresentou a sua implementação, comentou, compartilhou, aí sim que eu vou fazer o feedback do seu trabalho mesmo, porque daí você apresentou, daí eu já ouvi você falar sobre o seu trabalho, eu já sei como que ele funciona, e aí eu dou um feedback final para você do seu trabalho concluído. Perfeito? É isso. Tá? Então, vamos voltar para cá. Então, navegamos bastante aí no nosso Google Sala de Aula, vimos onde funciona nossas... Ah, sim, deixa eu só falar aqui, ó. Vou dar mais uma voltadinha aqui. E aqui, e aqui. Eu faço esse feedback do recebido e o feedback final aqui em comentários particulares. Aqui você também pode escrever perguntas para mim, tá? Além do WhatsApp, e-mail, tá? Você também pode escrever por aqui, tá bom? Então, vamos voltar para cá, para os slides. Tomar um golinho de água. Nossa missão, né? Missão e valores do GE. Nosso grupo se fortalece quando a escuta, respeito e troca verdadeira. No GE, aprender com o outro é também exercitar empatia, compreender diferentes realidades, acolher ideias e construir soluções coletivas. Nossa missão, melhoria da aprendizagem do estudante por meio da valorização dos saberes e a troca de experiências. Nossos valores são formação entre pares, construção colaborativa e valorização da prática. E aí eu vou perguntar para um cursista, vou perguntar para o Gilmar, que falou para nós que esse é o primeiro grupo de estudos que ele participa. Gilmar, abre o microfone e diga para nós, quais desses valores você quer mais fortalecer agora participando do GE? Só abre o microfone, Gilmar, está fechado. Aperta ali no ícone. Vem aqui embaixo aí e ativa o microfone. O que eu consigo fazer por aqui? Eu não consigo. Achou? Do lado lá embaixo do coraçãozinho, da câmera lá. Veja. Acho que o Gilmar não encontrou lá onde abre o microfone. Eu não estou te ouvindo, Gilmar. Dá uma procuradinha aí. Ver se não é a configuração da minha Meet, que não está deixando ele abrir o microfone. Não. Tá. Agora tem isso também, né? De silenciar todo mundo. Não, acho que não vai dar certo do Gilmar lá. Gilmar, descobre aí. Ah, abriu. Aê! Diga aí, Gilmar, agora vamos te ouvir. Estou aqui, Fernanda, tudo bem? Ai, diga. Viu, eu estou no telefone aqui, tá bem complicado, nós estamos sem internet, estou com os dados móveis ligados. Eu fui na casa de uma colega, daí estava acabando a bateria do celular, tive que voltar para casa correndo por causa do carregador. Eita, que empenho. E daí o tempo bem carregado hoje, e até eu estava vendo na internet, o pessoal vieram arrumar e continua caindo, não consegui acessar pelo computador, e estou com o telefone aqui. Mas tá dando jeito, isso que importa. Tá se virando, é isso aí. Estamos tranquilo. Eu sou do núcleo de dois vizinhos, né? Eu não fiz a apresentação antes por causa disso. Eu trabalho com os sextos anos, né? E trabalho com os nonos anos também de recomposição. Eu sou professor de inglês, português, trabalho com CELEM, com pessoal estrangeiros, né? Também. Bom. E trabalho com educação infantil e o ensino fundamental também. Eu sou professor municipal e estadual também, aqui no núcleo de dois vizinhos. Trabalho no colégio militar, trabalho no colégio com
colégio integral também, mas é bem tranquilo, bem bom, e o objetivo é a gente aprender, né, com os colegas e procurar novas práticas, né, que a gente não é, tipo assim, a gente, de todos os momentos, a gente procura fazer o melhor, mas eu acredito que com o compartilhamento dos demais colegas, a gente vai crescer, né, nesse sentido, e também passar o que a gente tem para os demais também, né? Bacana. É isso mesmo. A ideia do G que você falou é exatamente isso. É a gente trocar, né? A gente aprender com os colegas e passar para os colegas o que a gente tem aqui para ensinar também, né? A gente trabalha na área de educação, vocês podem ver, professor é um profissional que nunca para de estudar. Pode ver que os outros profissionais fazem faculdade, fazem uma pós, e abraço, né? Nunca mais viu um estudo. O professor, ele estuda a vida inteira, do momento que se forma até o momento que se aposenta. E faz uma depois, né? A maioria dos colegas que eu conheço, eu não conheço um colega que tem só uma pós, a maioria tem mais de uma formação, e estão sempre fazendo curso, estão sempre se aprimorando, sempre se adaptando a mudanças da sociedade, da mentalidade das pessoas, se adaptando a isso. Então, é um profissional que nunca para de estudar e que tem muito conhecimento para estar também transmitindo, compartilhando. Obrigada, Gilmar, aí por sua contribuição. Obrigado, viu? Até. Valeu. E aí, gente, nós temos o nosso manual do cursista, tá? Importante vocês se apropriarem do manual do cursista. Em todas as jornadas que vocês participarem, sempre vai ter um manual do cursista daquela jornada específica. Então, esse é o manual do cursista da jornada 2, né? No manual do cursista, gente, quando vocês participarem do GE, vai ter lá os seus deveres, mas também os seus direitos, tá? Mandando aqui para você. Então, vai ter os requisitos para a certificação, aqui vocês vão ver a estrutura do GE, a ementa, né, que é o documento que ampara o grupo de estudos, como que funcionam as reuniões, as temáticas, né, nós temos as reuniões de acolhimento, de estudo e discussões, e as de compartilhamento, né. No momento nós temos 47 temáticas, tem todas as temáticas aqui, seus respectivos públicos-alvo, como que funcionam as atividades avaliativas, né, de acordo com o documento, como que é para professor sala de aula, como que é para pedagogo, como que é para cursista, que está no NRE, no CED, que mais? Sobre as implementações, então, o que o documento fala sobre as implementações, sobre as RAFs, registro de acompanhamento formativo, sobre a certificação, o que precisa para eu certificar? Eu preciso, tá aqui, ó, no mínimo de 70 pontos de avaliação, podendo ser 60, 10, 20, 50, 30, 40, mas eu tenho que ter, no mínimo, 70 pontos da soma aqui das minhas atividades avaliadas, tá? E, no mínimo, 75% de frequência do tempo com câmera aberta. Então, eu posso me ausentar de quantos encontros? No máximo 2 encontros, tá? Os 2 encontros aí já vai debitar os seus 25% aí que você pode ter aí de ausência, né? No caso, você vai ficar com 80% de frequência e 20% de ausência. Só que se você faltar 3 encontros, você já fica com menos de 75%, você já perde a certificação. Então, você pode se ausentar em 2 encontros, né? Das 40 horas da nossa certificação, nós não ficamos essas 40 horas em Meet, nós ficamos apenas 16 horas em Meet. Vejam que são 10 encontros de 1 hora e 40 minutos aqui via Meet. Mas nós temos uma certificação de 40 horas. O que são essas outras 24 horas? São horas para nós fazermos os nossos planejamentos, os nossos estudos, as nossas implementações,
para nós preenchermos as nossas atividades avaliadas, os nossos relatos, tá? Então, essas outras 24 horas são destinadas para essas atividades, certo? Vamos descendo aqui. Aqui temos os direitos dos cursistas, premissas e deveres dos cursistas, tá? Então, os nossos encontros, eles vão sempre estar vinculados à nossa agenda do Google Classroom. É importante a gente dar uma olhada na nossa agenda, se você não tem a agenda já logada no teu celular, se ela estiver logada no teu celular, 10 minutos antes da reunião, vai aparecer lá uma notificação de que daqui a pouquinho a reunião começa. Mas se o Arroba Escola não estiver logado, é importante ser lugar para você também estar sempre acompanhando. Às vezes você esquece, né? Ali te faz lembrar, tá bom? E aqui tem todas as informações que você precisa aí no Manual do Cursista. Se apropriem, tá? Sempre quando vocês forem fazer uma jornada nova, se apropriem, porque às vezes, quero saber se eu tenho direito a tal coisa, se eu tenho direito a isso, aquilo. O Manual do Cursista vai dizer se você tem direito ou não, certo? Outra coisa, gente, deixa eu pegar aqui. Também se apropriem das rubricas. No caso da rubrica aqui, ó, né, no caderno para implementação, ele tem a rubrica dele. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Lá dentro, né, vai aparecer para vocês, quando vocês entrarem lá no caderno para implementação, aparecem as instruções e aparece a rubrica. O que é a rubrica? É o documento onde nós, formadores, seguimos, o que nós, formadores, seguimos para darmos as notas para vocês, tá? Então, nós temos aqui o tópico da rubrica, aqui, por exemplo, estrutura, organização e entrega do caderno. Daí, tira 4 pontos, que é o máximo, se tiver tudo certinho. Faltou alguma coisa, não entregou na data, alguma coisa assim, vai perdendo 1 ponto. Faltou tudo que essa rubrica aponta, fica com 0 nesse tópico, tá? Nesse item. Então, tem todos os itens da rubrica, quanto que vale de nota cada item, certo? E aí, quanto que teu formador te dá de nota ou tira essa nota, dependendo da presença ou da ausência desse item. Por exemplo, ó, apresentação e síntese do relato. Eu apresentei, mas eu não preenchi a síntese, eu perco 1 ponto. Eu não apresentei nem fiz a síntese, eu perco ponto também, certo? Apresentar e preencher a síntese vale nota. Então, tudo isso aqui, leiam e se apropriem também, que é importante também. Bacana? Calendário da jornada. Nós começamos nossos encontros hoje, no dia 10 de junho. Nosso último encontro vai ser lá no dia 26 de agosto, tá? O que está circulado aqui em verde, ó, é a nossa semaninha de acolhimento, essa primeira semaninha agora, tá? O que está aqui, contornado em azul, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, azul mais escurinho, são as nossas semanas de roteiros, que vai da 2ª à 9ª semana. E em azul mais claro é a última semana, a nossa despedida, a nossa formatura, a nossa semana de compartilhamento, tá? Claro que a gente já começa a realizar alguns compartilhamentos já na 9ª semana. E aí encerramos com os demais compartilhamentos na 10ª semana. O que está circulado aqui são as datas de entrega das atividades avaliativas. Dia 14 nós encerramos, né, as RAFs, e no dia 21 de agosto nós entregamos o nosso caderno para implementação. Nosso cronograma aqui já nos antecipa as temáticas que estão por vir. Nós temos hoje o acolhimento, nós vamos falar na semana que vem de empatia e cooperação. Na reunião 3, nós vamos falar de aprendizagem baseada em problemas, como que nós avaliamos esse tipo de
de metodologia, aprendizagem baseada em equipes, como que nós avaliamos, vamos falar de cultura maker é avaliação, depois nós vamos falar de avaliação no geral e algum compartilhamento, e depois na reunião 10, compartilhamento e feedback. Certificação e frequência, como já trouxe para vocês, de acordo com o manual do cursista, com o documento do GE, 70 pontos no mínimo de média das atividades avaliativas, tá? E a nossa certificação é uma certificação de 40 horas, sendo os nossos encontros síncronos de 1h40, totalizando 16 horas, e atividades assíncronas, estudo, planejamento e implementação das atividades, como já falei para vocês, as outras 24 horas. Como já comentei com vocês também, nossa RAF, que são aquelas 6 avaliações e 5 perguntas que vamos fazer em 6 encontros específicos, ela vai somar um total de 40 pontos, ou 4 pontos, tá? Finalizaremos ela no dia 14, e o caderno vai somar um total de 60 pontos, finalizaremos no dia 21. Ao final da jornada, você receberá um feedback do seu formador. Então, no dia que vocês apresentarem a implementação de vocês, é nesse dia que eu vou escrever um feedback para você lá no Google Classroom, tá? As atividades ajudam a refletir sobre a prática e fortalecer a aprendizagem. Vamos ver no Classroom onde encontrar as atividades. Eu já naveguei com vocês, então a gente vai adiante, tá? Já naveguei com vocês pelo mural e pela aba de atividades. Vocês viram que no mural a gente encontra link das gravações, roteiros de cada encontro, avisos e comunicados importantes. Na aba de atividades, materiais de estudo, atividades avaliativas e fórum para dúvidas e troca entre os participantes, só rememorizando, mas a gente já navegou por lá. A jornada 2, ela vai ter como tema transversal exercitar a empatia, o diálogo e a resolução de conflitos e a cooperação. Então, lá na jornada 1, nós tivemos como tema transversal inteligência artificial e cidadania digital, não é isso? Nessa jornada, nós vamos ter como tema transversal o exercício da empatia, do diálogo, da resolução de conflitos e da cooperação, né? Conectando discussões e atividades e fortalecendo práticas contextualizadas no dia a dia da escola. E aí, gente, essas são as 4 turmas que eu tenho. Nossa turma é a turma NV, é a segunda dia aqui, ó, tá? Nós vamos encontrar sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Então, essa é a nossa turma. O link da Meet vai estar sempre disponível no Google Classroom, no mural, e está também na descrição do nosso grupo de WhatsApp. Lá na parte de descrição, está salvo lá. É sempre o mesmo link, tá? Com essa terminação aqui, NRU. É sempre o mesmo link. Se você quiser salvar em algum lugar que você acha com mais facilidade, pode salvar. No horário da reunião, entra nesse mesmo link que vai ser ele até o final da jornada. Tá bom? Os meus contatos são esse. Meu e-mail é fernanda.calil@escola.pr.gov.br. Esse é meu telefone, contato de WhatsApp. E aí, para a gente ir já encerrando, tem esse curso aqui de 60 horas de formação sobre cidadania digital. Eu vou mandar para vocês, né, quem tiver interesse em fazer a inscrição nesse curso, tá? É interessante a gente ir fazendo esses cursos e se atualizando, né, falando, para a gente poder falar com mais propriedade de cidadania digital, cyberbullying, filtragem de fake news, tudo que envolve cidadania digital em sala de aula, que é tão importante para a nossa prática do dia a dia. Esse curso talvez venha contribuir com os conteúdos de vocês no dia a dia em sala de aula. Perfeito? Vamos voltar para cá. Estamos muito felizes em iniciar uma nova jornada com vocês. Sozinhos podemos fazer tão pouco, juntos podemos fazer tanto. E aí, antes de eu me despedir de vocês, antes de dizer que nós nos encontramos na próxima semana,
eu vou fechar aqui as apresentações, vou pedir que todos aí se aprumem nas suas câmeras abertas e vamos fazer o nosso print do nosso primeiro encontro. Todo mundo pronto? Em 3, 2, 1 e... Perfeito. Pessoal, obrigada pela presença de vocês. Já vou mandando lá no nosso grupo do WhatsApp o print da aula de hoje. Deixa eu colocar aqui para o ver. Tenham um bom restante de semana, tá? Descansem aí, um bom finalzinho de noite, relaxem. E semana que vem a gente se encontra, tá bom? Boa noite, professora. Boa noite para todos vocês. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, até mais. Boa noite. Até.